pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à Quarta do Conhecimento de hoje. O nosso palestrante é o Ronaldo Bastos, que já é um parceiro antigo aqui da Quarta. Acho que essa é a quarta palestra, né, Ronaldo, que tu faz aqui com a gente. Essa palestra também foi solicitada por um colega, né? A gente no início do ano fez um levantamento com todo mundo para ver quem tinha sugestões, então a gente está atendendo uma dessas sugestões. E é uma palestra para comemoração, né, da Semana de Porto Alegre, 246 anos da nossa cidade. Então, boa palestra para vocês. E a Semana da Água, né? Semana da Água também. Bom. Obrigada, Ronaldo. Bom, como sempre, dizer que é um prazer estar aqui é ser repetitivo, né? É uma alegria, muito mais, uma alegria estar aqui sempre. Porque aqui eu posso fazer um tipo de palestra realmente diferenciada, né? Que é um público diferenciado, diferentemente do que eu faço às vezes na TV ou faço na internet. Aqui eu posso ampliar o processo, posso aprofundar, e isso me dá muito prazer, porque realmente a abordagem desses assuntos, e eu estava conversando com o Jairo aqui, são coisas que a gente não acha muitas vezes em outros lugares da forma como a gente consegue amealhar aqui, né? Então isso cria um prazer especial para mim, e eu fico feliz porque sei que também o pessoal gosta, então isso é uma coisa legal. Bom, nós vamos conversar sobre como é que foi a história da água encanada em Porto Alegre, né? Falar sobre água em Porto Alegre, né? Uma cidade cercada pelo Guaíba, parece assim uma coisa, uma bobagem. Não, não é bobagem. Por incrível que pareça, hoje nós estamos com problemas em relação à água, apesar de termos todo o manancial hídrico ao nosso redor, né? É que, na verdade, esse problema de água encanada, ele começa quando a população começou a ter dificuldades para ter acesso à água. E começou a ter uma água não tão limpa como era no início. Porque no início, quando os açorianos chegaram aqui, o que era Porto Alegre? Era essa península, né? Isso aqui é uma concepção daquela época, né? Era essa ponta de península, cercada pelo Guaíba, tanto pelo lado norte, pelo lado sul, né? E, na verdade, toda essa área aqui tinha vertentes naturais. Essa formação rochosa, granítica de Porto Alegre, dá uma série de vertentes naturais. Então, além do Guaíba, da imensidão do Guaíba, com a sua água absolutamente límpida, nós tínhamos uma série de fontes que os primeiros habitantes, né, aqueles que, na verdade, se localizavam nas margens, primeiramente, e depois começaram a se localizar nas regiões mais altas. E sempre com bom acesso à água, por quê? Porque a água era abundante com as fontes naturais. Quando chegou aqui o governador José Marcelino de Figueiredo, que foi um marco na história da cidade, que foi ele que trouxe a capital de Viamão para Porto Alegre, né, ele trouxe junto na sua comitiva esse capitão Alexandre José Montanha, que era, na verdade, um engenheiro militar. E esse engenheiro faz uma primeira planta de Porto Alegre, que é essa planta que está aqui estilizada. Ela foi feita em cima da planta do capitão Montanha. E nessa época, 1772, ou seja, 20 anos depois da chegada dos primeiros açorianos, ele já identifica nesta planta, inclusive está marcado na planta, 3 fontes públicas, né? Vejam aqui, ó, essas 3 fontes públicas. Isso aqui, na verdade, eram poços que o governo mandava fazer, né? Eram poços, aqui está apenas estilizado. Depois vou mostrar os únicos registros fotográficos que se tem de uma delas. Eram poços que estavam localizados em determinados locais para facilitar aquela população que não estava na periferia, estava mais no centro, né, com mais dificuldade de acesso à água, então eles tinham acesso a essas fontes públicas, que eram, na verdade, poços feitos em cima de fontes naturais, né? No final do século XVIII, ou seja, lá por 1790, 1800, nós já tínhamos mais 3 fontes públicas em Porto Alegre citadas e relatadas, né? E eram elas uma fonte que existia ali perto da Praia de Belas, na João Alfredo, bem próximo da gente aqui, né? Uma fonte aqui atrás do Palácio Piratini, né, onde hoje é uma estação do DEMAI, ali na Rua do Arvoredo, na Rua Fernando Machado, bem atrás do palácio, tem um terreno ali tem uma estação do DEMAI. Ali existia uma fonte pública. E uma outra fonte pública aqui na Praça da Harmonia, bem na ponta lá,
bem próximo da usina do gasômetro, que hoje se localiza aqui, né? Então, bem pertinho ali. Por que por volta de 1800 já havia uma certa dificuldade para acesso à água? Por duas razões básicas, vejam bem. Primeiro vamos ver essa fotografia aqui. Essa foto é da fonte pública chamada Fonte dos Pobres. Ela foi batizada pela população como Fonte dos Pobres. Ela ficava exatamente na Rua do Arvoredo, na Rua Fernando Machado, nos fundos do palácio, bem nos fundos do palácio, do lado da Cúria. Para vocês terem uma ideia, a Cúria hoje está aqui, ó, né? Chega até aqui. E aqui tem uma antiga rua que foi fechada, que é a Rua Dom Sebastião, né? E ali exatamente existia essa fonte. Essa fonte é o único registro das fontes antigas de Porto Alegre, fontes públicas que nós temos, essa imagem do terrâneo de 1858. Pela foto parece, a foto não, claro que tem os seus problemas, ela está remasterizada, mas ela parece ter uma cerca aqui e parecia ser quadrada e não arredondada como a maioria dos poços. Era uma fonte em cima provavelmente de uma vertente natural que ali devia existir. Um outro registro que nós temos é essa imagem também do terrâneo de 1860, possivelmente de uma fonte particular, né? Provavelmente uma fonte particular. Como é que era o sistema das fontes? Existia uma fonte, provavelmente aqui no terreno, criava-se um buraco, um poço, cercava por pedra, argila, né, geralmente pedra e argila, e se fazia um dreno. Aqui, vejam aqui, parece bem o dreno com água correndo. Ó. Esse dreno era para não haver a saturação do poço. Então o poço ficava num nível, né, nesse nível que está aqui, nível da rua mais ou menos, e o dreno drenava para pequenas fossas que se fazia, ia para onde? Para o Guaíba. Então tudo que era formado de água servida e tudo mais, ia para o Guaíba. O uso constante das margens do Guaíba foi um dos dois problemas maiores para o acesso de água da população, para o acesso de água que a população devia ter. As lavadeiras, as pessoas que jogavam lixo nas margens, naquela época já se jogava muito lixo nas margens, não havia esgoto, tudo drenava para o Guaíba, a água das casas era drenada para o Guaíba. Vejam aqui essas duas imagens do final do século XIX. Vejam bem, nós estamos aqui, essa foto é de 1890 e essa foto aqui de 1895. Olhem essa água aqui no cordão da calçada. Aqui. Essa aqui é a Rua Senhor dos Passos, né? E olhem lá, ó. Lá também tem um pouquinho lá no fundo, ó. Essa água era o esgoto a céu aberto que existia em Porto Alegre. Quer dizer, como não tínhamos esgoto canalizado, a água toda servida das casas, toda a água servida da cozinha, enfim, de banho, tudo ia por esses canais que saíam das casas direto para a calçada. E daí ia para onde? Pela inclinação de Porto Alegre, tudo ia para o Guaíba. Então as margens do Guaíba, 5, 6, 10, 12, 15 metros, progressivamente passaram a ficar poluídas já no início do século XX, altamente poluídas. Tanto que a municipalidade mandou construir um trapiche aqui próximo onde nós estamos aqui, na Praia de Belas, para que as pessoas pudessem coletar água um pouco mais longe da margem. E construir um outro trapiche lá onde hoje está o Cais do Porto, exatamente para a mesma finalidade. Porque as pessoas já não conseguiam coletar água nas margens, porque a margem era altamente poluída. Essa questão da poluição da água levou ao aparecimento de uma profissão, que eram os agüeiros, aguateiros, pipeiros, né? Ou agüeiros, enfim, a população chamava de vários nomes. Eram indivíduos que mantinham um pequeno negócio, né? Negócio particular, vendendo água para a população. Vejam aqui, essas duas fotos são dos irmãos Ferrari, né, são fotografias do final do século XIX. Essa é uma foto do Calegari, bem do início do século XX, ainda tinha esses pipeiros, e essa é de um fotógrafo desconhecido, eu não consegui localizar o fotógrafo dessa imagem aí. Essas pessoas vendiam águas, eles iam até um lugar onde tinha uma fonte boa, de boa qualidade, enchiam as suas pipas, como vocês podem ver aqui nessa outra foto, ó,
esse aqui está enchendo a pipa de uma fonte dessas públicas, né? E o que acontecia? Eles vendiam de porta em porta, né? Então foi um comércio que ocorreu em Porto Alegre por aproximadamente um século, né? Entre 1810 e 1910, praticamente nós tivemos agüeiros e pipeiros em Porto Alegre, né? Chegaram até, inclusive, um dos autores que escreveu sobre Porto Alegre, o professor Walter Spalding, bastante conhecido, chegou a escrever que existiam 2 cidadãos que fizeram empresas de carroças, contrataram pipeiros, quer dizer, era uma empresa, né? Chegou a ter isso aí. Claro que era um pequeno negócio, mas isso acontecia. Então vocês vejam, essa imensidão de água que nos cerca, e mais as fontes naturais, mesmo assim, no início do século XX, no início do século XIX, já era um problema de poluição, em função do esgoto a céu aberto e tudo mais. Isso nos levou, gente, a uma situação muito grave, que foi o aparecimento das epidemias de doenças infecciosas em Porto Alegre, né? E eu trouxe essa imagem, esse quadro até aqui, porque isso tudo tem a ver com o início da água encanada em Porto Alegre. Só foi exatamente as epidemias de cólera, principalmente as epidemias de cólera, que fizeram com que o governo se antenasse para a necessidade de encanar a água e trazer uma melhor situação sanitária para a cidade. Senão, muito provavelmente, a hidráulica não tivesse começado em 1865, tivesse começado, quem sabe, em 1890 ou até mais. Então eu trago aqui 4 imagens relativas à época em que essa grande epidemia de cólera morbus assolou Porto Alegre. Na verdade, nós tivemos 4 grandes epidemias de cólera. Eu trago essa de 1855 a 1856 porque foi a mais devastadora de todas. E foi ela, na verdade, que levantou a questão da necessidade da água encanada, né? Aqui tem uma foto da Santa Casa, exatamente na época, mais ou menos, da epidemia, né, um pouquinho depois. Esses aqui são a Praça da Matriz, vejam bem, ó, esses 2 barris aqui, ó, eram barris que se colocavam em todas as esquinas, na época das epidemias, com alcatrão. E um funcionário da prefeitura, lá pelas 9 da noite, ia lá e botava fogo naquele alcatrão. E aquilo queimava durante quase toda a noite. Essa era a ideia que se tinha na época para a purificação do ar, já que Pasteur ainda não tinha nos legado, digamos assim, o conhecimento sobre a bacteriologia, e as pessoas não tinham ideia o que era aquela doença, né? Hoje se sabe que é o vibrião colérico, é uma doença que dá no intestino, é transmitida pelas fezes humanas e por excrementos humanos, ou seja, tem tudo a ver com a poluição da água, né? Aqui um enterro, para vocês terem uma ideia, morriam nessa época entre outubro de 55 e fevereiro de 56, que foi quando a cólera teve o seu maior, morreram uma base de 8 a 10 pessoas por dia em Porto Alegre. Morreu mais de 10% da população da cidade nesse período de 5 meses. A cidade tinha 14 mil habitantes, morreram 1.400 e poucas pessoas, oficialmente falando. Os autores acham que morreu mais gente. Ora, diante de todo esse quadro, né, e dos médicos batendo em cima do problema, por exemplo, se salientou muito nessa época o Dr. Luiz da Silva Flores, esse médico que está aqui. Esse médico nada mais é do que o Dr. Flores, a rua, né? O conhecido Dr. Flores. Ele morava ali na Dr. Flores e ele era um médico muito atuante em Porto Alegre, um médico importante na Santa Casa, e ele fazia artigos para os jornais, ele falava na Câmara dos Deputados, conversava com o governo da necessidade, porque ele tinha estado na Europa e tinha visto as instalações hidráulicas na Europa, né? E visto também que epidemiologicamente tinham diminuído muito as epidemias na Europa em função da água encanada. E também esse jornal que eu trago aqui a título de ilustração, o jornal O Século, que era um jornal publicado em Porto Alegre naquela época, cujo autor era o Miguel de Werner, o dono, e ele também era caricaturista. Então vejam aqui essa caricatura que ele faz, ele mostra a cólera triunfante, né? Esse exemplo aqui, a cólera entrando triunfante na cidade, né? E as autoridades olhando atônitas e imóveis, né? Isso era uma crítica às autoridades de Porto Alegre.
Vejam os números dessa epidemia de cólera, a maior de todas, né? Numa população de 14 mil habitantes, praticamente 2 mil pessoas foram infectadas, em termos gerais, 1.405 mortos em números oficiais, mortos esses entre outubro de 1855 e fevereiro de 1866, ou seja, 5 meses, 1.400 mortos. Quem é bom de matemática aí vai ver que dá mais ou menos 8 a 9 pessoas por dia morrendo. Isso para uma cidade que era uma pequena vila quase, é uma coisa impressionante. Bom, é neste contexto, todo esse contexto, que o governo começa a se mexer, né? Então aí o governador da província era o Visconde da Boa Vista, esse senhor, né, que está aí. Esse senhor era, na verdade, muito conhecido de Dom Pedro II. Ele foi nomeado o governador por ser um amigo pessoal. E ele gestionou junto ao Império Brasileiro a produção de um decreto, de uma licença, para que pudesse ser instalada a água encanada em Porto Alegre. Água encanada esta que já tinha sido instalada 5 anos antes em Salvador, na Bahia, por esse mesmo indivíduo que acabou tendo a concessão para fazê-la em Porto Alegre. Esse indivíduo foi José Antônio Pereira da Rocha. Francisco Antônio Pereira da Rocha, melhor dito. Esse indivíduo era, na verdade, não era um engenheiro, não era nada, ele era um advogado, mas uma pessoa muito influente na corte. Então ele conseguiu uma licença para instalar a água encanada na Bahia, e depois recebeu uma mesma licença e assinou um contrato aqui com o governo no dia 7 de setembro, exatamente no dia 7 de setembro de 1861. Ou seja, no dia 7 de setembro de 1861 foi assinado o contrato para a instalação da hidráulica em Porto Alegre e para a instalação dos chafarizes e dos encanamentos até as casas daquelas pessoas que evidentemente pagassem para ter, né? Como é que foi essa escolha? Aqui nós temos uma fotografia da Praça da Matriz em 1864. É uma foto colorizada, é uma foto do terrâneo, uma foto raríssima, né? O que se vê aqui? Se vê o São Pedro, que tinha sido terminado 6 anos antes, né? Se vê o antigo palácio, onde hoje é o Palácio Piratini, a antiga Assembleia, que existe até hoje, o prédio A Casa Rosada, que existe ali, é o único prédio remanescente daquela época em Porto Alegre. Se vê o antigo tribunal, que na verdade não estava terminado ainda, e um terreno baldio, ali ó, aberto, na esquina da Duque de Caxias, que passa aqui, com a Praça da Matriz. E exatamente ali foi escolhido o local para ser feita a hidráulica. E por que esse local foi escolhido? Vejam que coisa interessante. Esse local era, na verdade, naquela época, 1864, que era praticamente a cidade vamos dizer assim, se circunscrevia à ponta da península, essa área do centro histórico hoje, né? Era o lugar mais alto da cidade. Não foi à toa que Palácio e Câmara ficaram ali. Por quê? Porque em termos militares a gente enxergava praticamente a cidade inteira, o rio no lado sul e no lado norte. Isso militarmente era importante. Então a escolha do local foi exatamente porque é o local mais alto da cidade naquela época. E também, vejam bem, era 3 metros, e isso os técnicos franceses que vieram aqui fazer o projeto, que aquele senhor ali contratou técnicos franceses para fazer isso, viram que este local é 3 metros mais baixo que a nascente do Arroio Dilúvio, lá na Lomba do Sabão, na divisa com Viamão. Então a água era trazida por um encanamento lá da Lomba do Sabão, né, um encanamento que veio da França, inclusive, todo ele veio da França, e implantado em Porto Alegre. Olha aqui, essa é a única planta, aqui tem escrito inclusive francês, Distribution de Porto Alegre, botaram um ano no fim ali. É uma planta feita em Paris, em 1863, é a única, vamos dizer assim, é o único dado que restou daquele projeto francês que foi feito para a hidráulica de Porto Alegre. E nesse projeto, vejam bem aqui, ó, a hidráulica ficaria exatamente ali na esquina da rua Duque de Caxias, que passa aqui, né, com a Praça da Matriz.
Então aqui está a catedral, apenas para a gente se guiar, o palácio, a Casa Rosa, que ainda existe, a praça, né, o tribunal e o Teatro São Pedro. E tinha um chafariz que estava previsto para ficar ali no meio da praça e outros 7 chafarizes espalhados pela cidade. Então qual era o projeto original dos franceses e que acabou sendo contratado? A estrutura da hidráulica aqui e canalizações cuja água vinha lá do dilúvio, né, lá de cima da fonte, onde hoje é o Parque Saint-Hilaire, ali fica a nascente do Arroio Dilúvio, né? E através de canalizações iguais, a água saía do reservatório e ia para os vários lugares, chafarizes, as casas que pedissem e tudo mais. Chama atenção um detalhe, gente, prestem atenção aqui, uma coisa importante. Não havia uma bomba sequer, nem manual, tá? Nada. A água toda era por gravidade. Então o local da Lomba do Sabão, lá escolhido como a nascente para encher o reservatório, era assim por quê? Porque era o lugar 3 metros mais baixo. Então a água vinha por gravidade. E como aqui era o lugar mais alto da cidade, também por gravidade as casas e os chafarizes recebiam água. Então essa hidráulica, que se chamou Companhia Hidráulica Porto Alegrense, foi fundada em Porto Alegre, então, em 1861, e começou a operar somente em 1865. Porque vejam aqui, ó, antes vou chamar a atenção para uma coisa aqui, vejam aqui que interessante, ó. Essa canalização que está aqui, ó, é essa canalização que está aqui. Quando esse chafariz aqui, que foi instalado em 1866, ele na verdade foi removido, demolido, em 1904, quando houve o falecimento de Júlio de Castilhos, e aí o governo passa a prestar uma homenagem, o governo era republicano, né, passa a querer prestar uma homenagem a Júlio de Castilhos construindo o monumento que está lá até hoje na Praça da Matriz. Então tiveram que remover o chafariz, que já estava desativado nessa época. E com a remoção apareceram os canos franceses que levavam água do reservatório até o chafariz. É os mesmos canos que levavam para outros lugares. Provavelmente, gente, se a gente fizer algumas escavações aí, alguns desses canos ainda devem estar por aí, né? Certamente estão por aí. Aqui é a nascente do dilúvio, numa fotografia do início do século XX, né? Essa é a nascente, o dilúvio, ele nasce no meio das pedras ali da área. Uma coisa muito interessante, dá para visitar, porque é dentro do Parque Saint-Hilaire, né? Também a própria hidráulica porto-alegrense constrói lá, no início do século, né, com a tentativa de melhorar, porque depois vocês vão ver, eu vou falar sobre isso, havia uma certa carência de água na produção aqui, principalmente no período de verão, diminuía muito a vazão e às vezes faltava água na cidade em função disso aí. Então eles construíram essa barragem aqui, fizeram uma barragem aqui, ó, para acumular, para fazer um reservatóriozinho de água lá, para ter uma sobra de líquido, né, quando fosse o verão. Mas mesmo assim, melhorou um pouco, mas as coisas não ficaram resolvidas. Bom, essa aqui é uma imagem muito rara da construção da hidráulica porto-alegrense. Essa é uma imagem do Luiz Terrâneo, de 1865, e mostra aqui a esquina, já com a hidráulica construída, né, aqui a estrutura possivelmente dos escritórios da hidráulica, aqui embaixo porões, possivelmente esses porões usados como depósito, oficina, enfim, né? E aqui, ó, essa área ainda com pedras aqui, né, foi a área onde foi cavado para construir o reservatório que ficaria ali. Nessa outra foto aqui, ó, olha aqui, ó, foi tirada daqui em direção ao palácio, quer dizer, ao contrário dessa aqui. Então a gente vê o palácio lá e observa aqui, ó, a escavação, as pedras e os operários trabalhando na construção do reservatório. Então essa hidráulica começou a ser construída por volta de 1862, 63 mais ou menos, e já em 1865, nessa outra imagem aqui, nós já vemos ela praticamente quase terminada, né? Aqui o edifício já está com as janelas, já está tudo, eu acredito que quando essa foto foi tirada, possivelmente já estava funcionando o sistema, né? Não tenho certeza, mas acredito que sim. Ela já pronta em 1880, né? Ficou um lugar bem bonito,
já jardinada e tudo mais. E aqui se observa uma coisa interessante. Aqui do lado, vejam bem, aqui do lado deste escritório, ali aparece um telhadinho. A gente vai ver numa outra foto agora. Esse telhadinho é, na verdade, referente ao torreão, que foi construído uns 20 anos depois. Esse torreão nada mais é, os torreões nas hidráulicas eram as caixas d'água. Era uma torre que era construída com a caixa d'água em cima, para que houvesse pressão. E essa hidráulica construiu então esse torreão por volta de 1880, né? Com que finalidade? Melhorar a vazão, melhorar o sistema, né? E aí já colocou uma bomba elétrica. Então a primeira bomba elétrica de movimentação para a água foi colocada aqui nessa pequena casinha e trazia a água do reservatório para dentro dessa caixa d'água que tinha aí. Isso é uma foto de 1895, tirada dos telhados dos edifícios que ficam na Duque, em direção à Praça da Matriz, que aparece lá no fundo. Além da hidráulica, o processo contratava também a construção de 8 chafarizes. Né? Então, Porto Alegre, além da companhia hidráulica, tinha também 8 chafarizes, todos eles mantidos pela mesma hidráulica, quer dizer, fazia parte do projeto. Esses chafarizes, todos eles, com exceção do da Praça da Matriz, com exceção desse aqui, que era de mármore, os outros todos eram de ferro cobreado fundido e vieram da França. Vieram todos eles da França e montados aqui. Chafarizes de vários modelos, eu vou mostrar todos eles aí para vocês darem uma olhada. Então, onde é que foram os locais? Praça do Alto da Bronze, lá em cima, onde existe até hoje a praça, ali na Duque de Caxias. A Praça da Harmonia, onde nós já tínhamos um chafariz antigo, daquelas fontes ali que eu mostrei naquela outra foto do Capitão Montanha, naquela imagem. Na própria Praça da Matriz, na Praça da Alfândega, na Praça 15, Praça do Portão, na chamada Praça da Caridade, que nada mais é hoje do que a Praça Dom Feliciano, ela fica na frente da Santa Casa. E na várzea, dentro da Redenção, no descampado, também se colocou ali um chafariz para aquelas pessoas mais humildes que habitavam essas casas aqui das proximidades pudessem ter acesso à água. Então foram 8 chafarizes, sendo que 7 de ferro cobreado, fundido, e apenas um, que era o da Praça da Matriz, foi projetado em mármore e não veio da França, aí veio de Carrara, na Itália, né? Era mármore importado da Itália. Esse chafariz da Praça da Alfândega, ele é histórico. Aí está ele em fotografias da época. Essa foto aqui do meio de 1905, essa de 1885 e essa de 1900. Esse chafariz ficava exatamente onde está hoje o monumento com aquela fonte ali na Praça da Matriz. Exatamente ali ficava o chafariz. Olha aqui ele visto do Largo dos Medeiros para a praça, ali está ele. E esse chafariz é histórico por quê? Porque no dia 29 de outubro de 1865, e o Luiz Terrâneo, o grande Luiz Terrâneo, nos lega esta imagem, que é o momento em que Dom Pedro II inaugura a água encanada em Porto Alegre. Essa foto é uma foto que tem dia e tem hora, né? Foi na manhã do dia 29 de outubro. Aqui está o público, né? Vejam os enfeites, e a família real estava em Porto Alegre nessa época, porque Dom Pedro tinha vindo para passar uma época no sul, para ir até o fronte da Guerra do Paraguai, né? Ele participou da rendição de Uruguaiana, né? Então, no caso da retomada de Uruguaiana, melhor dito, rendição não, da retomada. E aí, neste momento, nessa época, se aproveitou para que, onde estava toda a família real em Porto Alegre, se aproveitou para que ele fizesse a inauguração desse chafariz, que levou o nome de Chafariz da Imperatriz, em homenagem à sua esposa, né? Então esse foi o primeiro chafariz que inaugurou a água encanada em Porto Alegre. A água vinha lá do reservatório e as pessoas vinham ali para comprar. Todos os chafarizes da hidráulica, todos eles, tinham uma pequena casinha, vocês vão ver depois numa outra foto, onde ficava um funcionário da hidráulica. Então as pessoas iam lá com os seus baldes, as suas garrafas, seja o que fosse, e, quantos litros aqui? Tantos litros, custa tanto. Tá?
pagava e ia embora. Esse era o sistema. E quem quisesse, mais sofisticado, pudesse pagar, fazia o quê? Pedia para a hidráulica, eles colocavam um encanamento até a casa da pessoa e ali colocavam uma pena doméstica, como eles chamavam, né? Naquele mesmo dia, 29 de outubro de 1865, Dom Pedro foi até a Praça do Portão, que ficava ali no entroncamento da rua. Hoje não está mais, está mortificado em função do viaduto ali, né? Mas ficava entre a Doutor Flores, essa aqui é a Doutor Flores, lá quando ela se encontra com até hoje, aquela esquina que ela se encontra com a Duque de Caxias, aqui é a Duque de Caxias, e mais aqui assim, ficava a Riachuelo. Então, aquela praça que ficava naquele entroncamento era chamada Praça do Portão, né? Porque era próximo do portão da cidade. E esse chafariz, um chafariz mais simples do que aquele do imperador, foi batizado de chafariz da Princesa Isabel, em homenagem à Princesa Isabel, que estava no momento da inauguração desse chafariz, né? Era um chafariz mais simples. Eu tirei essa imagem, gente, do catálogo da Fundição de Irene, que um amigo, José Francisco Alves, que eu quero homenageá-lo aqui, acho que o Prati conhece, que estuda especificamente a arte francesa no Rio Grande do Sul, né, é um estudioso disso, me cedeu esse catálogo para que eu pudesse tirar essa imagem dali, né? Então ele tem uma cópia desse catálogo, e essa fundição de Irene é que forneceu todos os chafarizes para Porto Alegre, com exceção do chafariz da Praça Matriz, né? Um outro chafariz também muito importante, pena que ficou ativo durante muito poucos anos, foi o chafariz da chamada Praça da Caridade, que ficava na frente da Santa Casa, na praça chamado na época de Praça da Caridade, depois foi rebatizada como Praça Dom Feliciano, em homenagem ao bispo. Era um chafariz grande, bastante grande, né? Quem sabe o maior chafariz, junto com o da Praça da Harmonia, fosse o maior de todos, e foi batizado como chafariz da Princesa Leopoldina, em homenagem, esse já não foi inaugurado, veja, já foi inaugurado em janeiro de 1866, Dom Pedro já não estava mais em Porto Alegre. Ele só inaugurou esses dois iniciais, os outros foram inaugurados depois, né? Em homenagem à Princesa Leopoldina, que nada mais era do que a mãe de Dom Pedro I, Dom Pedro II, era a esposa de Dom Pedro I, já falecida. O outro chafariz foi inaugurado na Praça da Harmonia. A Praça da Harmonia era uma praça belíssima, né? Um dia a gente pode fazer uma palestra aqui só sobre as praças antigas de Porto Alegre. Vocês vão ver que coisas maravilhosas que nós tínhamos em Porto Alegre. Lamentavelmente, o Prati conhece porque tem foto de tudo isso aí, né? Nós tínhamos coisas maravilhosas. Pena que não temos mais coisas tão maravilhosas assim. E a Praça da Harmonia era uma praça especial, ela ficava para dentro do Guaíba, né? Ela ficava exatamente onde hoje é a Praça Brigadeiro Sampaio, ali perto da usina do gasômetro, que foi modificada. Mas na época, claro, isso aqui tudo está aterrado até aqui hoje, né? Mas na época era a beira do Guaíba. Então ali era uma praça muito, muito bonita e ali se colocou um chafariz, né? Vejam aí esse chafariz, né? Um chafariz belíssimo, né? E ali a gente já vê meio escondido ali a casinha do guarda que ficava ali vendendo água, mas nós vamos ver bem essa casinha numa outra foto. Também tivemos o chafariz da Praça 15, e esse, vejam aqui nessa outra foto, ó, ele ficava do lado do chalé da Praça 15, que está lá até hoje, né? Só para a gente se localizar. Então esse era um chafariz, e esse chafariz ficou, digamos assim, emblemático para Porto Alegre, porque ele é o único que foi preservado. Vejam que todos os 7 chafarizes que vieram da França, de ferro fundido, só um a cidade conseguiu preservar. Quando se fez a remodelação da praça na década de 20, o chafariz foi retirado e foi colocado na Praça Parobé, do lado do mercado, ali onde tem aquele terminal de ônibus agora, ali foi colocado exatamente no meio da praça. Foi feita uma urbanização muito bonita, a prefeitura fez, e colocou o chafariz, removeu ali da Praça 15 e botou aqui na Praça Parobé. Mas lamentavelmente veio a enchente de 41. E a enchente de 41, uma das praças que ela mais arrasou foi exatamente a Praça Parobé, porque ficava praticamente na beira do Guaíba, né? Então, com isso, a prefeitura remove o chafariz daqui e leva o chafariz para a Redenção, em 1943. Levou para lá. E é onde ele está até hoje,
né, podendo ser visitado, observado. Na década de 90, início da década de 90, ele passou por um processo de restauração. Duas arquitetas aqui de Porto Alegre foram contratadas pela prefeitura para fazer a restauração. Inclusive, eu até concedi algumas fotos para elas se basearem em algumas coisas que estavam quebradas para poderem restaurar. Foi uma coisa muito bem boa que a prefeitura fez. Quem sabe hoje até a prefeitura, lamentavelmente, nem tenha mais condições de fazer uma restauração dessa, né? Mas, na época, fez. E o chafariz está aí como uma recordação do início da água encanada em Porto Alegre, né? O outro foi da Praça do Alto da Bronze, uma praça pequena, né, que existe ali na Duque de Caxias. Um chafariz era o menor de todos, foi inaugurado também em 1866, não tem uma data precisa, né? Um chafariz que também desapareceu, assim como por enquanto, né? Aliás, um parênteses, não se tem a menor ideia de onde foram parar esses chafarizes. Não há um pesquisador sequer que saiba o que aconteceu, né? Por último, antes da Praça da Matriz, que é o que nós vamos ver, foi o chafariz da Várzea. Aliás, esse chafariz da Várzea, ele ficava no meio da Redenção. Porque a Redenção, na época, era todo esse descampado aqui que vocês estão vendo. E essa rua que está aqui, ó, mais ou menos no alinhamento dele, atualmente, é o alinhamento da Rua Sarmento Leite. Então, quando ele foi colocado ali, a rua ainda não estava nem projetada nem aberta. Ele foi colocado no meio de um descampado. Só que com o passar dos anos, a rua foi aberta. Então se ligou os dois segmentos, o que ficava lá na Cidade Baixa, com o segmento aqui próximo da Conceição. E a Sarmento Leite, então, ficou uma rua única. E por incrível que pareça, o chafariz ficou no meio da rua. Vocês vejam aqui, ó, essa é uma foto de 1901, tá? É o único registro, é do Voigt Editores, né? É um postal colorido que foi editado na época. E vejam aqui, essa praça aqui é a Praça Dom Sebastião, que fica na frente da Igreja da Conceição, tá? Vejam aqui, ó, esse braço ainda existe ali onde a gente entra, aqui por baixo passa o túnel da Conceição, aqui, né? Então, essa é a Sarmento Leite, olha, até lá a várzea. E lá está o chafariz, ó, no meio. Olha lá. Ele ficou no meio da rua, né? E ele ficou no meio da rua por aproximadamente 22 anos. Quando começaram a circular os automóveis em Porto Alegre, a prefeitura solicitou à hidráulica porto-alegrense que retirasse o chafariz. E aí é que ele foi retirado e a rua liberada. Então a rua só foi liberada por causa dos automóveis, senão quem sabe o chafariz estava lá até hoje. Mas é uma curiosidade, era um chafariz pequeno também, que serviu muito a essa população de baixa renda que morava ali nos arredores da Redenção. O chafariz mais importante de todos, digamos o mais bonito de todos, foi instalado na Praça da Matriz. Essa foto, na verdade, eu tenho que fazer justiça, ela é uma fusão de 3 fotografias tiradas pelo terrâneo, né? Eu, na verdade, fiz essa fusão eletrônica para dar uma ideia de como é que era a Praça da Matriz naquela época, né? Para a gente ter uma ideia do conjunto. Na verdade, era esse lugar aqui, que não dá para chamar de praça, mas tinha ali no meio um chafariz. Essa foto é de 1870, apenas 4 anos depois do chafariz ser instalado, né? Esse chafariz, ao contrário dos outros, que eram de ferro fundido, esse era todo de mármore, né? Era belíssimo e foi batizado como o chafariz do imperador, né? Era todo de mármore, tinha 4 imagens que representavam os 4 rios que formam o Guaíba, o Sinos, o Gravataí, o Caí e o Jacuí. Esses 4 rios eram representados por essas imagens, né? E em cima um menino apontando para o alto, representando o Guaíba, né? Agora, esse material que está aqui ao redor, essa gradil todo de proteção, esse veio da mesma fundição francesa que fez os outros chafarizes. Então esse gradil veio da França e o chafariz foi em mármore, veio da Itália. E observem aqui a casinha do homem que vendia água, né? Aí aparece bem. Não sei se essa pessoa que está aqui, não sei, não era o próprio funcionário da hidráulica. Mas isso é uma foto de 1866, exatamente do ano em que o chafariz foi inaugurado, né? Ele foi o último
dos 8 chafarizes inaugurados pela hidráulica. Aqui está uma foto colorizada, já tirada em 1904 pelo Calegari, e observem que a casinha já não existe mais, o que mostra que o chafariz já estava desativado, né? Aliás, sobre esse problema dos chafarizes, isso é só para mostrar um detalhe. O DEMAI preserva as 4 imagens dos 4 rios. Então, lá nos jardins da Hidráulica Moinhos de Vento, quem quiser visitar, é aberto ao público. Aliás, um lugar belíssimo, muito bem cuidado. Eu ainda conversava com o Jairo domingo, né, sobre isso. Quer dizer, uma autarquia que mantém um lugar perfeito, né, bem cuidado, mantém funcionários só para isso. Eu espero que não acabem com isso, né? Espero que não acabe. Mas então essas imagens estão lá preservadas, apesar dos braços estarem quebrados, né, de alguns, mas pelo menos estão lá. É um testemunho de uma época do início da água encanada em Porto Alegre. Essa é a imagem do Rio Caí, né, que eu largo em detalhe para vocês terem uma ideia. Então, belíssimas esculturas, né, foram projetadas por Jules Villain, um arquiteto que trabalhava em Porto Alegre. Ele projetou o projeto do chafariz foi feito em Porto Alegre. E na Itália eles confeccionaram e eles chegaram aqui para montar. Vejam o panorama da água encanada em Porto Alegre, alguns anos depois da instalação dos chafarizes e das penas domésticas, como se chamava. Ligações domiciliares. Nós tínhamos 1082 e 1869, ou seja, 4 anos depois do início da água encanada na cidade, 1082 pessoas tinham ligações domésticas. Aqui eu não posso dizer, não tenho esse dado, para dizer se essas 1082 eram casas de família ou também poderiam ser casas comerciais, isso eu não sei dizer. Né, ou fábricas, ou fundições, não sei dizer. Mas o que eu posso dizer é que eram 1082 registros de ligações que saíam da hidráulica e iam diretamente para uma residência, para uma casa qualquer. Já em 1879, ou seja, vejam bem, 10 anos depois, né, nós tínhamos 2.069 ligações. Isso mostra para uma população aí de 15 mil habitantes, 16 mil habitantes, um bom número, né, um número bem razoável. Agora, os chafarizes, sim, eles foram bonitos, eles foram artísticos, mas eles não serviram muito. Por quê? Como eu falei antes, havia uma insuficiência de vinda de água lá da lomba de sabão. Então, o que acontecia? As pessoas chegavam no chafariz, eu quero comprar água. Não tem, hoje não tem água. Não tem água, tá seco. E mais tarde não tem água. Então era muito comum acontecer isso. Então as pessoas foram se desinteressando por comprar água nos chafarizes. E como a hidráulica tinha que manter o funcionário ali para vender, começou a se tornar antieconômico, né, a manutenção dos chafarizes. E isso fez com que a hidráulica fosse então progressivamente desativando os chafarizes e incentivando as ligações domésticas. Né? Inclusive houve um barateamento desse processo. Para vocês terem uma ideia, em 1884, ou seja, 20 anos depois da instalação da água encanada, só 5 dos chafarizes estavam em funcionamento. E em 1895, 2 em funcionamento. Para vocês terem uma ideia, é descrito que em 1901 não tinha mais nenhum chafariz em funcionamento. Estavam todos desativados, desligados, eram apenas monumentos públicos. Né? Havia nesse contexto todo aí de falta de água e tudo mais uma grande crítica, não só da população, mas também dos jornais principalmente. E esse mesmo jornal O Século, que fez aquela gravura sobre a cólera, trouxe essa gravura em maio de 1884 e dizia no cabeçario: a água que servem à população tem cobras e lagartos. Né? Esse era vamos dizer assim, a chamada do jornal em cima dessas coisas aí, porque a água começou naquela época já, 1880, 1890, a se tornar também um pouco poluída. Porque vejam bem, essa água fornecida pela hidráulica porto-alegrense, ela não tinha nenhum tipo de filtragem. Ela vinha pelo cano, né, lá da lomba do sabão, e ela ia para dentro do reservatório e não tinha filtragem. Então qualquer tipo de
problema que houvesse, tudo isso ia para a casa das pessoas, não tinha saída. Então a água muitas vezes não tinha um bom odor, que aliás a água atualmente também já não tem muito, né? A água tinha muitas vezes detritos, era amarelada, a cor não era límpida. Quer dizer, essa ideia da água inodora, límpida e cristalina não era o que acontecia naquela época, né? Então, neste contexto todo, começou a surgir a possibilidade de uma outra hidráulica em Porto Alegre. Então, a pressão fez com que se fundasse uma outra companhia. O governo acabou cedendo e dando uma carta de concessão para 2 cidadãos. Na verdade, um foi o chefão de todos, né? Vai aparecer aí agora. Ela foi fundada em 24 de maio de 1887 e se chamou Companhia Hidráulica Guaibense, ao contrário da outra, que era porto-alegrense, né? Ela teve o início das suas operações em março de 1891. O organizador foi esse indivíduo, José Estácio de Lima Brandão, que era um engenheiro de Porto Alegre, né? Ele organizou a sociedade, captou dinheiro, ao que se sabe, no Banco da Província, que foi um dos que o Banco da Província já estava funcionando em Porto Alegre, e colaborou, digamos, com o capital para que a empresa se formasse, e eles fizeram uma hidráulica, vejam aqui, eu vou botar a outra aqui, ó, exatamente no lugar onde hoje está a hidráulica do Moinhos de Vento. Ela foi feita exatamente ali no Moinhos de Vento, lá na 24 de outubro, lá em cima, né? E aí, só que era uma hidráulica pequena, com apenas um reservatório grande, né? Bastante grande, ali naquele mesmo local. Construíram uns escritórios e uma caixa d'água, um torreão, ali em cima. Bom, o primeiro gerente dessa hidráulica foi um político. Ele foi colocado como testa de ferro, digamos assim. Foi Alfredo Augusto de Azevedo, que tinha sido intendente de Porto Alegre 2 anos antes. A hidráulica colocou ele ali para que houvesse uma boa relação com a prefeitura. Mas, na verdade, se deram mal, porque quando o Alfredo Augusto de Azevedo saiu da prefeitura para que fosse feita uma eleição e o indicado não foi ele saiu meio desgostoso com o Partido Republicano, que era o partido hegemônico da época, né? Então, as relações entre essa hidráulica e a prefeitura acabaram não sendo tão boas como se imaginava. Mas, de qualquer maneira, ela se formou. Aí está o escritório deles, em 1898, uma foto bastante rara. E vejam aqui o que eles fizeram. Aqui ficavam, aqui nesse mapa de Porto Alegre, de 1888, a gente vê a localização. Aqui está a hidráulica Guaibense, lá em cima, na 24 de outubro, que é essa rua que passa aqui. Eles fizeram um encanamento aqui na Praia de Belas, bem perto da gente aqui, né? Mais ou menos no alinhamento da rua Luiz Afonso, mais ou menos naquele alinhamento. Claro que não tinha os aterros, então aqui era a ponta, né, passava do riacho. E aqui eles construíram uma usina de captação. Uma usina que eu tenho uma fotografia muito ruim, eu remasterizei a foto, colorizei para que a gente pudesse ter uma ideia melhor. Essa usina ficava exatamente ali, captava a água do Guaíba e tinha aqui dentro máquinas a vapor. Então aqui já existia o bombeamento por máquina a vapor, né? E essa água ia, então, daqui da Praia de Belas, por mais ou menos 6.400 metros, era o encanamento, para se depositar lá nos depósitos da hidráulica, onde tinha esse torreão que também acumulava água, também por bomba, também bombeado por uma casinha de bombas aqui, ó, de movida a lenha. Era movida a lenha isso aí. Bom, essa foto é a única que se tem. É uma foto do Calegari, que mostra o trapiche que foi construído ali, ó, no nível da Luiz Afonso, para que a água fosse coletada um pouco mais longe da margem, exatamente por aqueles problemas que eu falava antes, quer dizer, as margens já estavam poluídas. Então esse é um trapiche mais ou menos de 25 metros, em que um cano foi colocado, e a água era, vamos dizer assim, sugada dali, para dentro dessa usina, que ali aparece aqui, não dá para ver muito bem na foto, se a gente olhar a foto vê melhor, aqui na projeção não está tão bem. Mas aqui, aquela coisinha branca ali, ó, é essa chaminé aqui, né? Então está meio escondido ali pelas outras casas. E esse encanamento ia lá e depositava água lá em cima na hidráulica Moinhos de Vento.
Entretanto, essas relações dessa hidráulica das hidráulicas com o prefeito que assumiu em 1897, o prefeito José Montauri, que aliás eu faço um parênteses aqui, José Montauri, se vocês lerem sobre Porto Alegre, né, eu já vou deixar isso porque eu estudei muito a história do José Montauri e posso falar isso isento de política, não sou político, não sou nada, falando do ponto de vista histórico. É, quem sabe, o prefeito mais injustiçado da história da cidade. Porque ele em função desse negócio, ter sido reeleito, né, por eleições fraudulentas, né, que o Partido Republicano da época do Borges, né, fazia aquelas eleições que ganhava quem eles queriam, né, então ele ficou estigmatizado como uma pessoa conservadora, uma pessoa que não fez nada. Ele fez muito por Porto Alegre. Se a gente fizer uma palestra só sobre José Montauri, a gente pode falar um dia inteiro. Ele fez muito mais do que a gente imagina. E ele passou para a história como um conservador, um cara, né? E ele, na verdade, quando assumiu a prefeitura em 1897, entre as coisas que ele dizia que ia fazer, era resolver o problema da água em Porto Alegre. Porque vejam bem, nós estávamos em 1897 e a cidade tinha faltas de água, às vezes de 2, 3 dias. E a água, quando tinha, era uma água suja, muitas vezes, sem filtragem, sem nada. Então, era um problema. Uma cidade que crescia, né? O que ele faz aí? Ele resolve encampar as hidráulicas. Só que a hidráulica porto-alegrense, a primeira hidráulica, não quis, não aceitou a oferta da prefeitura. Mas a hidráulica guaibense aceitou. Então, vocês vejam, 6 anos depois da inauguração, a hidráulica guaibense é encampada pela prefeitura. E a prefeitura, então, no mesmo local onde a guaibense atuava, ela constrói a hidráulica Moinhos de Vento. Então, aqueles tanques que vocês veem lá hoje, na hidráulica Moinhos de Vento, na verdade, eles foram construídos por José Montauri em 1904. Já na época, com a capacidade que os tanques têm hoje, a mesma, porque não foram modificados, de 35 milhões de litros. Olhem bem, isso para Porto Alegre na época foi um grande avanço. A prefeitura fez um empréstimo internacional para poder fazer isso aí, tal o custo. Dentro de cada uma dessas casinhas tinha uma bomba elétrica, né? Como essa foto que o Calegari nos lega e que eu animei para a gente ter uma visão um pouco mais animada da bomba. Era uma pequena bomba elétrica que tinha ali, que jogava água para dentro do sistema. Né? Então, o bombeamento era feito por bomba elétrica dentro de cada uma dessas casinhas que existia ali. Para vocês terem uma ideia, gente, essa hidráulica foi um acontecimento na cidade. No momento em que ela começou a operar, em 1907, foi um acontecimento. Por quê? Porque ela virou um ponto. Em primeiro lugar, foi muito bonita, né? Em segundo lugar, se tornou um ponto de atração para os porto-alegrenses. As pessoas se vestiam bem, bonitas e tal, né? Sombrinhas e tal, e as pessoas iam visitar a hidráulica. Isso se tornou uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque a água já era filtrada. E isto foi um grande avanço. Não tinha ainda tratamento da água, né? A água nessa época ainda não era tratada, mas ela era filtrada através de filtros importados que davam para a água uma qualidade muito boa. Então, nessa época, foi uma grande euforia. Para vocês terem uma ideia da euforia, todas as empresas que trabalhavam com postais, o Prat deve conhecer isso aí, porque deve ter todos eles, né? Tem uma quantidade enorme de postais da hidráulica, né, Prat? Por quê? Porque na época houve assim um grande interesse, né, em fotografar a hidráulica. Então vários fotógrafos fotografaram de vários ângulos, de vários lugares. Aqui tem uma fotografia tirada lá do fundo para a hidráulica, lá está o torreão, né? Então se produziu uma quantidade enorme. Só eu, na minha coleção, eu devo ter mais de 30 postais só da hidráulica municipal naquela época ali, né, de 1904 a 1910. Era um lugar bonito. Aí vocês podem ver a Rua Doutor Vale, ó. Essa aqui é a Rua Doutor Vale, onde tem o Hotel Lagueto, aquela área ali, onde quando a gente passa ali, a gente olha para a esquerda, a gente vê todos os tanques da hidráulica. Aquilo tudo foi construído ali a partir de 1904 pelo nosso prefeito José Montauri. Por volta de 1920, Montauri manda construir
Eu falo Montauri porque foi dentro do governo dele. Na verdade, foram os técnicos da hidráulica, né, da Companhia Hidráulica Municipal. Uma nova caixa d'água, e essa não foi construída de alvenaria, ela foi trazida da Inglaterra. Ela foi comprada na Inglaterra e trazida para cá e montada. Está lá até hoje. Está preservada também, o DEMAI preserva essa caixa d'água. Ela é uma caixa d'água histórica, certamente, e está lá até hoje. Bom, nós tivemos, nesse período, gente, uma grande ampliação dos serviços. Então, imediatamente, Montauri resolve mudar a captação de água. Vejam que a hidráulica guaibense captava água ali naquela usininha da Luiz Afonso. O que fez Montauri? Criou uma usina municipal, uma usina de captação e bombeamento, né, na esquina da Câncio Gomes com a Voluntários da Pátria. Quem for hoje na esquina da Câncio Gomes com a Voluntários da Pátria vai encontrar este mesmo prédio modificado e hoje é uma estação de bombas do DEMAI. Quem passar ali e lembrar, olhe, é uma estação, hoje pertence ao DEMAI, que esse terreno historicamente pertenceu à prefeitura. Então essa estação de bombeamento era uma estação já movida por motor a diesel, né? Aqueles locomóveis, como se chamava antigamente, era motor a diesel, era motor de alto rendimento, tinha bombas aí dentro, e modernizou muito o sistema porque não faltava água. Vejam bem, não faltou água em Porto Alegre nesse período. Foi um período em que acabou a falta d'água em Porto Alegre. Acabou a falta d'água em Porto Alegre. Por quê? Porque esse encanamento que vocês estão vendo aí, ó, o encanamento de 500 milímetros. Está vindo junto esse outra coisa, eu não quero. Eu não te quero aqui agora, rapaz, vai embora. Esse era um encanamento de 500 milímetros, ou seja, um encanamento muito grande. E essas bombas que estavam aqui tinham capacidade para botar água nesses 35 milhões de litros, que era a capacidade dos reservatórios. Então, acabou a falta d'água em Porto Alegre. Mas a cidade cresceu, certamente cresceu, né? E aí veio também o início da utilização dos hidrômetros, né, que até aquela época não eram utilizados. Como é que era cobrada a água em Porto Alegre? Era uma taxa fixa. As residências tinham uma taxa, as fábricas e casas comerciais tinham outra taxa, hotéis tinham outra taxa, enfim, era diferenciado. Tinha lá uma tabela para cada tipo de local onde a água chegava. Então, entre 1865, que foi o início, e 1904, não houve utilização de hidrômetros, de maneira alguma, né? O que era um problema, porque isso não financiava o sistema, acabava o sistema ficando subfinanciado, as hidráulicas não tendo capacidade depois de investimento para melhorar o processo. O Montauri fez o quê? Em 1904, quando ele entra, já em 1928, quando ele deixa o governo, 40% das ligações tinham hidrômetros. E esses hidrômetros, na época, eu chamo a atenção, não eram fabricados aqui no Brasil, era tudo vindo do estrangeiro. Esse hidrômetro, por exemplo, está na mão de um particular, que me cedeu a foto, tá? Ele é um hidrômetro utilizado em Porto Alegre aqui no início, entre 1904 e 1910. Ele é Empire, americano, né? Era um negócio desse tamanho, assim, pesado, todo de latão, né? Um negócio que custava muito caro. Então a prefeitura importava e colocava, como o DEMAI coloca hoje na casa da gente, os hidrômetros. Só que isso não era fácil fazer isso, custava dinheiro. Então esses hidrômetros teve uma utilização de 40% das ligações até 1928, e entre 1928 e 1941 chegou a 90%. Né? Então, praticamente, no final da década de 50, todos os domicílios, todos os lugares tinham hidrômetros. E então passou a se cobrar água pela demanda e não mais em taxa fixa, né, como era antes. Mas nós chegamos ao ano de 1924, aonde o José Montauri teve que deixar a prefeitura. Ele não pôde mais se reeleger, senão ele estava até hoje aí, né? Se deixasse, estava até o... Ele estava sendo... E aí assume o prefeito Otávio Rocha, tendo como vice Alberto Bins. Aonde é que esses dois homens estão ligados à história da água em Porto Alegre? Eles estão ligados porque este foi o salto de qualidade maior que Porto Alegre deu em termos de água encanada. Quando Otávio Rocha assume, uma das primeiras coisas que ele faz
é encampar a hidráulica porto-alegrense, que ainda estava lá funcionando na Praça da Matriz. Aí ele conseguiu encampar aquela hidráulica. Tá? Em segundo lugar, ele se propõe a fazer um processo de remodelação do sistema. A água passaria da abundância que tinha a continuar abundante. Filtragem, ele melhorou a filtragem e acrescentou uma coisa que esse sim foi o grande salto de qualidade, que foi o tratamento da água. Então, a partir de 1928, 27, 28, a água em Porto Alegre passou a ser tratada. Né? E vejam o que foi feito. Foi feito um novo edifício naquele espaço que tinha da hidráulica, foi contratada uma empresa americana, a Ulen Company, que era a maior empresa mundial, era uma empresa conhecida no mundo inteiro, especializada exatamente na instalação de hidráulicas e sistemas de fornecimento de água. Caixas d'água, eles tinham todo um know-how para isso aí, inclusive com material e tudo. E essa empresa, a Ulen Company, era de propriedade desse indivíduo aqui, o Henry Ulen. E o Henry Ulen era amigo particular do Alberto Bins. Por quê? Porque Henry Ulen, em 1920, tinha sido contratado para instalar toda a hidráulica, toda a ampliação do sistema de água de Montevidéu. E como ele sabia que em Porto Alegre tinha uma grande fundição, que era a Fundição Berta, que era de propriedade do Alberto Bins, ele encomenda do Alberto Bins todas as peças de bronze que eram necessárias fundir para a hidráulica de Montevidéu. E aí eles travaram uma amizade. E quando foi necessária a ampliação da hidráulica, o Alberto Bins, que já estava no poder, porque o Otávio Rocha tinha falecido precocemente, por isso é que eu falei governo Otávio Rocha, Alberto Bins, porque houve uma continuidade, né? Então ele contrata, ele pede para que o Lei entre na concorrência. E aí foi quase desleal a concorrência, por de tanto que a Ulen oferecia de vantagens, acabou ganhando a concorrência pública, corretamente, não houve fraude, não houve nada disso. E houve então a construção de um prédio que está lá até hoje, na hidráulica, a gente vai ver agora. Essa planta foi feita nos Estados Unidos, né? E olhem aqui, ó, como é que foi isso? Naquele espaço que ficava aqui da hidráulica anterior, foi construído o prédio que está lá até hoje. Né? Está modificado, está ampliado, mas esse prédio era para quê? Para que nós tivéssemos, né, que nós pudéssemos ter uma estação de filtragem da água. Então a água passou a ser filtrada. Então dentro desse prédio foram construídos tanques especiais para os quais a água era obrigada a passar para ser filtrada e tratada. Então, foi também, nesse mesmo prédio, construído um laboratório, foi o primeiro laboratório de tratamento de água de Porto Alegre, e esse laboratório passou, então, a emitir relatórios, tanto da água que era recebida, como da água que era fornecida para a população. E a prefeitura fez, digamos, muita propaganda disso. E o prefeito, o Alberto Bins, dizia claramente nos jornais: vocês podem abrir a torneira, encher o copo e beber a água. E realmente era isso. A água era perfeita. Né? A partir dessa data, começaram a se instalar relatórios. Eu peguei aqui 2 relatórios de 1930 sobre a utilização do ácido sulfúrico para o clareamento da água. Né? Por curiosidade, para vocês verem como já tinha uma série de processos que eram feitos dentro desse laboratório e serviam então para fazer com que a água que chegasse até a população pela primeira vez em toda a história, fosse tratada. Não? Bom, com isso, Porto Alegre dá o grande salto na instalação do seu processo. A hidráulica ficou muito bonita, né? Só por curiosidade, aquela torre que vocês estão vendo lá, era uma torre da Rádio Sociedade Gaúcha, que pediu licença para a municipalidade para instalar ela ali dentro. Então ela ficou dentro do terreno da hidráulica. Na verdade, nós chegamos a ter 2 torres aqui, né? A Rádio Sociedade Gaúcha fez 2 torres. E elas eram de madeira, todas de carvalho e ipê. Totalmente montadas ali. Depois, claro, eles foram tirados dali, foram lá para cima do morro, né? Mas ali era um lugar alto, então foi utilizada a hidráulica. Por isso aparece ali a imagem da torre. Porto Alegre não teve maiores problemas de abastecimento de água, mesmo com o crescimento que houve no pós-guerra, né, depois da guerra, houve um grande crescimento da cidade e tudo mais. Aí
assume a prefeitura em 1960 José Loureiro da Silva, que já tinha sido prefeito em 1937, porque quando Getúlio deu o golpe do Estado Novo, dá para dizer que é um golpe, foi um golpe, né? Era para ter eleições, não teve eleições, Getúlio ficou no poder, né? Se perpetuou, tinha feito a Revolução de 30, em 37 fez o Estado Novo, com o Estado Novo todos os prefeitos das capitais foram removidos, e foram nomeados interventores. E quem foi nomeado interventor em 37 foi exatamente Loureiro da Silva, né? Que fez uma belíssima prefeitura, diga-se de passagem, foi um belo prefeito, mas foi nomeado, né? Em 37, ele sai depois, em 41, né? E em 60 ele volta aí eleito. Ele foi eleito prefeito, por eleições diretas, né? Voto universal. E entre as propostas dele, era a seguinte, ele era um visionário, na verdade Loureiro da Silva era um homem visionário. Ele enxergava que a água em Porto Alegre era ótima. Ele enxergava que tudo que tinha sido feito era ótimo, mas que a cidade cresceria muito nos próximos 20 anos. Esse era o discurso dele. E que era necessário um grande salto de qualidade na questão de armazenamento e na questão de bombeamento de água. Além do tratamento que já existia, que ele queria manter. Então o que ele faz? Ele faz um projeto de ampliação do sistema hidráulico de Porto Alegre, né? Esse projeto previa o quê? Previa a construção de novas hidráulicas, aumento dos encanamentos, mas para isso a prefeitura não tinha dinheiro. Então o que faz Loureiro da Silva? Vai ao mercado internacional. E por que houve necessidade de ir ao mercado internacional? Porque vejam bem, os juros do BID, por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eram de 4% ao ano. Enquanto o juro interno do Brasil já estava quase 10%. Por que já estava quase 10%? Porque Juscelino, na década de 50, tinha começado a construir Brasília. E o gasto do governo foi lá para cima. E a inflação começou no Brasil, coisa que nós não tínhamos. Então o juro brasileiro, a captação de dinheiro no mercado brasileiro estava muito difícil em função dos juros. O governo não tinha condições de fazer empréstimo dessa ordem. Então o que aconteceu? Ele procurou o Banco Interamericano de Desenvolvimento e contratou um financiamento de 3.150.000 dólares. Olha, gente, 3.150.000 dólares em 1960 era dinheiro que não acaba mais. Hoje já é dinheiro, né? Resolvia nossa vida de todo mundo aqui, mas era muito dinheiro naquela época já, né? Com 4 anos de carência e um financiamento em 20 anos para pagar. Tanto é que a prefeitura só terminou de pagar isso em 1989. A última parcela paga foi em 1989. Só que tinha um porém. O banco exigia que não fosse uma secretaria que cuidasse disso, dessa ampliação. Ele queria que fosse uma autarquia. Por quê? O banco exigia que essa autarquia tivesse receita própria, né, escrita contábil própria, e gerasse os recursos para pagar o financiamento. Porque o que acontecia se fosse uma secretaria? Todos os valores arrecadados iam para o caixa único da prefeitura, né? Então o banco, para se garantir disso, exigiu que houvesse uma autarquia. E isso foi feito, né? Aí é que se cria o DEMAI. O DEMAI é criado, então, não vamos dizer por uma imposição, mas por uma condição que o Banco Interamericano criou, para poder conceder esse empréstimo à prefeitura de 3.150.000 dólares. Então, no dia 15 de dezembro de 1961, o vice-prefeito Manuel Braga Gastal, né, por uma questão puramente burocrática, foi quem assinou esse decreto. E vejam o que diz o cabeçalho do decreto. Cria o Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI no caso, e extingue a Secretaria Municipal de Água e Saneamento, e dá outras providências. Ou seja, no mesmo decreto, houve a extinção da secretaria e criação da autarquia. Então, o DEMAI foi criado em 15 de dezembro de 1961, e esse dinheiro, e com esse dinheiro que veio, que foi muito dinheiro, alavancou todo o processo moderno de instalação que nós temos hoje em Porto Alegre do DEMAI. Esse processo hoje está resumido aqui nesse slide, né?
Vejam, em 1960 nós tínhamos a hidráulica do Moinhos de Vento e nada mais. Era suficiente? Era suficiente. Eram 35 milhões de litros, mais a caixa d'água, era suficiente. Tínhamos mais algumas caixas d'água espalhadas pelos bairros que davam um bom suprimento. Mas imaginem vocês se nós tivéssemos ficado só com essa hidráulica. Né? Então, Loureiro da Silva realmente tem que ser lembrado aqui como um visionário, porque ele foi mexer numa coisa que estava ótima, imaginando o futuro. E isso é a coisa mais difícil do ser humano, gente. Eu aprendi isso na universidade. A coisa mais difícil que tem para o ser humano é fazer mudanças de rumo naquilo que está funcionando bem. E imaginar que aquilo daqui a 20 anos não vai servir mais. E ele fez isso. Né? E nós hoje temos a hidráulica Moinhos de Vento, temos a hidráulica do Menino Deus, que é maior do que a do Moinhos de Vento, ela tem capacidade para 45 milhões de litros de água, é maior que os 35 milhões que tem aqui na Moinhos de Vento. Temos a hidráulica de São João com 20 milhões, né? Temos a hidráulica da Ilha da Pintada, uma hidráulica pequena, mas que supre de água toda aquela área da Ilha da Pintada. Em Belém Novo se fez uma outra hidráulica e na Tristeza. Então hoje o DEMAI tem 6 hidráulicas, 6 estações de tratamento de água. Em todas elas tem um pequeno laboratório e o tratamento da água. Né? Tem também 87 estações de bombeamento, são as chamadas EBATs. Isso aí a gente vê em tudo quanto é lugar que vai na cidade. Tem aquela construção padrão do DEMAI, né, de um andar só. Né? Praticamente nos bairros, um bairro tem uma, às vezes tem bairros que tem 2, dependendo da demanda. São estações de bombeamento. A água vem e eles potencializam aquele bombeamento para que a água chegue em cima dos morros. Porto Alegre tem um relevo complicado, então às vezes tem lugares em que para chegar a água não é tão simples assim. Né? Tem 101 reservatórios, são aquelas caixas d'água que a gente vê nos bairros. Né? Volta e meia, um bairro que o outro tem lá uma caixa d'água do DEMAI. Também é isso aí. Tem 4.100 quilômetros de rede d'água. Vejam bem, 4.100 quilômetros de rede d'água, é bastante. Né? E aqui o dado mais importante, que eu considero importante de ser dito aqui. 99,8% da população é abastecida por água encanada. Isso é um recorde nacional. Nenhuma outra cidade do Brasil, grande cidade do Brasil, tem esse índice. Então esse DEMAI que hoje a gente às vezes critica, porque o cheiro da água não é bom, porque a água... Né, esse DEMAI aí é a primeiro departamento de fornecimento de água do Brasil. Ele tem esse título, porque ele conseguiu nesses anos todos praticamente suprir toda a população da cidade com água. Temos dificuldades? Temos dificuldades. E eu vou citar aqui uma dificuldade que tem o DEMAI, e aí não vai nenhum sentido político no que eu vou dizer. Quero deixar isso bem claro, porque eu não estou aqui para isso. Estou aqui para falar sobre dados reais. O DEMAI sempre foi, ao longo de toda a sua história, uma autarquia altamente superavitária. Né? A tarifa do DEMAI é uma tarifa boa, ela é bem atuarial, ela é feita com que sentido? Permitir que o serviço seja remunerado, mas ao mesmo tempo sobre capital para o investimento futuro, para que com o crescimento da cidade se possa manter a qualidade da demanda de água. Nos últimos anos, aí 10 anos, 15 anos, 12 anos, não importa o tempo, que se eu fixar um tempo, então foi o prefeito e tal. Não quero isso. O que aconteceu? A prefeitura vai lá no DEMAI e busca a sua sobra de caixa e traz para o seu caixa único. A ponto de que hoje, e isso, o que eu estou dizendo aqui é dito por gente do DEMAI que eu conheço, pessoas das minhas relações pessoais, olha, nós não temos capacidade de fazer uma caixa d'água a mais. Hoje. Por quê? Por isso é que a água fica com mau cheiro no verão. Porque, na verdade, a poluição crescente, que começou lá no final do século XVIII, ela é pior ainda hoje. Então, nós devíamos ter capacidade para pegar nosso bombeamento e levar para um outro lugar. Não há dinheiro para fazer isso. Então, o DEMAI é superavitário, mas ele não tem dinheiro em caixa. Então essa é uma das mazelas, não da nossa prefeitura, né?
do nosso modelo político, da nossa estrutura, né, da nossa centralização, enfim, de uma série de coisas que nos levam a isso. Mas eu quero terminar aqui e deixar como mensagem que, apesar de todos os problemas que nós temos com o fornecimento de água, a nossa água só perde para uma grande cidade do Brasil, em qualidade. Não é só em número só perde para uma. E assim mesmo perdeu agora nos últimos 8 anos. Para a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, que é onde tem a água encanada de melhor qualidade no Brasil. Fora isso, a melhor qualidade de água do Brasil está em Porto Alegre. Eu acho que nós, que hoje brigamos por petróleo, quem sabe daqui uns 20 ou 30 anos estejamos brigando por água. Muito obrigado a todos pela atenção que me deram. Tá? Muito obrigado.